Hello guys, eu sou o Teacher Denis e hoje nós falaremos sobre a termodinâmica. O primeiro passo da nossa aula de hoje é definir o que significa termodinâmica. Quando analisamos essa palavra, vemos que ela é composta por termo e dinâmica. O que é termo? Termo está relacionado ao calor, a energia em trânsito decorrente da diferença de temperatura entre dois ou mais corpos. E a dinâmica está relacionada ao movimento, à força. Então, a termodinâmica, ela estuda os processos que permitem converter o calor em trabalho. E ela teve uma importância muito grande durante a Revolução Industrial. Por quê? Porque houve essa necessidade de industrializar os processos, de tornar os processos, de torná-los mais eficientes. Então, a termodinâmica veio nesse sentido. O que esse transforma, converter calor em trabalho? Vamos pensar que nós temos uma caldeira, é fornecido um calor, é fornecido calor a essa caldeira e o líquido, por exemplo, a água, vai se transformar em vapor. Esse vapor vai movimentar uma máquina ou outra entidade que vai se movimentar. E essa é a transformação de calor em trabalho, lembrando que trabalho é força vezes deslocamento. Dentro do termodinâmica, nós trabalhamos principalmente com gases. E nós temos que saber dessa relação. PV é igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante dada dos gases e T, temperatura. Nas transformações dos gases que nós vamos trabalhar na termodinâmica, nós temos diferentes tipos de transformações. Uma transformação isotérmica, por exemplo, que é quando a temperatura é igual. Então, como a temperatura é igual, nós temos N e RT constantes, então nós podemos trabalhar com pressão no estágio 1 e volume no estágio 1 é igual a pressão no estágio 2 e a volume no estágio 2. No estágio B, por exemplo, vai de A para B. Nós temos um comportamento no gráfico de pressão por volume, nós temos esse comportamento gráfico que nós temos, por exemplo, de A para B, nós notamos que a pressão diminuiu, então, consequentemente, o volume aumentou. Nós temos essa curva, nós temos essa representação gráfica. E agora, já para uma transformação isocórica ou isovolumétrica, nós temos o volume constante. Então, PV é igual a NRT. Como nós temos o volume constante, vamos cortá-lo. N e RT são constantes também. Então vai ficar P1 sobre T1, jogando para cá, T, jogando para antes do sinal. O P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Como o volume é constante, nós temos essa representação gráfica. E também temos a transformação isobárica. O que é essa transformação isobárica? Onde a pressão é constante. Então, nós temos esse comportamento. PV é igual a nRT. Pressão constante, nós temos V, N e R, nós podemos cortar, então nós temos V sobre T. Então, V1 T sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Nós temos esse comportamento no gráfico P, pressão por volume. Depois que nós vimos sobre as transformações que ocorrem nos gases, é importante nós trabalharmos com a energia interna. O que é essa energia interna? É a energia do corpo. A energia está relacionada principalmente à energia cinética daquele corpo, não da substância. Por exemplo, se nós tivermos uma xícara com água, nós tivermos uma caldeira com água, a energia interna dessa caldeira é muito maior, porque ela tem muito mais água, tá? Então a energia interna dela, consequentemente, é maior. Então essa energia depende da quantidade de gás e da sua temperatura absoluta. Para um gás perfeito monoatômico, demonstra-se que a energia interna é igual a 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. Mas nós sabemos também que PV é igual a nRT. Então nós temos que a variação de energia
e que é a energia interna, é igual a 3 sobre 2, P vezes V. E a lei de Joule, para o nada massa de gás perfeito, onde o N é constante, a energia interna depende exclusivamente de sua temperatura absoluta T. Por quê? Mantendo o N constante, o R é a constante dos gases, então ele depende exclusivamente de T, pois o N foi mantido constante no número de mols. Então, quando temos o aquecimento desse corpo, a variação de temperatura é maior do que zero. A temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Então, a variação de energia interna dele é maior do que zero. Ele recebeu energia. Então, quando há o resfriamento, a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Então, ele perde energia interna. E quando a temperatura é constante, a variação de temperatura é zero, consequentemente, e a variação de energia interna dele é zero. Assim, para uma transformação isobárica, onde a pressão é constante, demonstra-se que o trabalho das forças de pressão no gás é dado por trabalho igual a pressão vezes a variação de volume. Portanto, temos, se o volume do gás aumenta, o ΔV é maior do que zero, o volume final é maior do que o volume inicial, nós temos uma expansão. O gás realiza trabalho contra o meio exterior. Então, ele se expande e ele tem um trabalho maior do que zero. Se o volume do gás diminui, há uma contração. O gás recebe trabalho do meio exterior. Então, ele diminui o volume. Então, o trabalho, consequentemente, é negativo. Se o volume permanece constante, não há troca de trabalho com o meio exterior. Então, não há variação de volume, consequentemente, não há trabalho. O trabalho também ele pode ser calculado através da área do diagrama. Tá? Nós temos um diagrama de pressão por volume. O trabalho é a área sob a região do gráfico. Com base na teoria que nós vimos, nós temos a primeira lei da termodinâmica. O que é essa primeira lei da termodinâmica? Ele estabelece que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor recebido menos o trabalho. Então, para uma variação de energia maior do que zero, a energia interna do sistema aumenta. Para uma energia interna menor do que zero, a variação de energia menor do que zero, a energia interna do sistema diminui, ele perde energia. E quando a variação de energia é igual a zero, a energia interna do sistema não varia. Afinal, a energia interna final é igual ao inicial. Então, com Q maior do que zero, o sistema recebe calor. Com Q menor que zero, o sistema cede calor. Com trabalho maior do que zero, ah, ele sofre expansão, o gás sofre expansão. E quando o trabalho é menor do que zero, ele sofre uma compressão. Retomando os conceitos de transformações que ocorrem nos gases, nós temos a transformação isobárica, onde o volume e a temperatura absoluta variam na proporção direta. Então, nós temos que a variação de energia interna é diferente de zero e, consequentemente, o Q e o W, quantidade de calor e o trabalho são diferentes. Já na transformação isocórica, o volume permanece constante. Então, nós temos que o trabalho é igual a zero. Então, nós temos que Q é igual a ΔU. A quantidade de calor é igual à variação de energia interna. Na transformação isotérmica, a temperatura permanece constante. Então, a energia interna não varia, porque a energia interna depende da temperatura. Então, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Observe que para transformações isotérmicas de um gás, embora a temperatura permaneça constante, ocorre troca de calor com o ambiente. A transformação isotérmica, ok? A transformação adiabática, nós chamamos de adiabática a transformação gasosa em que o gás não troca calor com o meio ambiente. Então, o que é zero, ele não recebe calor ou cede calor. Por que isso acontece? Porque o gás está termicamente isolado, ah, ou o processo suficientemente rápido para qualquer troca de calor possa ser considerada desprezível. Assim, podemos notar nesse gráfico uma expansão adiabática, onde a massa gasosa resfria, esse aqui. E nós temos uma compressão adiabática, a massa gasosa
aquece. Nós temos a isoterma aqui e uma isoterma aqui também. Ok? Temos também aquela transformação cíclica, onde a variação de energia interna é igual a zero. A energia interna final é igual à inicial. Então, portanto, por meio da primeira lei da termodinâmica, Q é igual a W. A quantidade de calor cedido ou perdido é igual ao trabalho. O trabalho é calculado como? Pela área. Se o ciclo for horário, se esse ciclo for no sentido horário, como no motor térmico, nós temos que o gás converte calor em trabalho. É uma máquina térmica. Você fornece calor por meio de uma fonte quente, ele realiza trabalho e perde calor para uma fonte fria. Esse é o motor térmico. E se o ciclo for anti-horário, o gás converte trabalho em calor, que é o refrigerador, que é o processo inverso do motor térmico. Ele transforma o trabalho por meio de uma fonte fria e joga para a fonte quente. Agora trabalharemos sobre o segundo princípio da termodinâmica. Como já explanado, já iniciado, nós temos uma fonte quente aqui e que essa fonte quente ele fornece energia que entra na máquina para ser transformada em energia mecânica útil, ser transformada em trabalho. É cedido que quantidade de calor da fonte quente, que quente, essa fonte de calor, esse calor é transformado em trabalho e esse trabalho, durante esse processo na máquina térmica, ele libera Q frio para a fonte fria. Nesse conceito, nós temos, relacionado a esse princípio da termodinâmica, segunda lei, nós temos o rendimento. O que é o rendimento? É 1 menos Q2 sobre Q1. Lembrando que Q2 é a temperatura, é o calor que a fonte liberado para a fonte fria, e o Q1 é o calor fornecido para a máquina térmica pela fonte quente. Então, nós concluímos que o rendimento sempre vai ser menor que 1, menor do que 100%, pois o Q2 sempre vai ser diferente de zero. Logo, é impossível ter uma máquina térmica, ou seja, uma máquina térmica com eficiência de 100%, ou seja, que converte todo o calor cedido a ela por meio da fonte quente em trabalho. Sempre perde-se calor para a fonte fria. Com base na segunda lei da termodinâmica, o físico Carnot, ele propôs o ciclo de Carnot para alcançar o rendimento máximo de uma máquina térmica. Por meio de quê? Por meio de duas isotermas e duas adiabáticos, dois processos adiabáticos. Uma expansão de A para B isotérmica, onde a temperatura é mantida constante. Nós temos uma isoterma e depois nós temos uma expansão adiabática. Logo após nós temos uma compressão isotérmica e outra adiabática. Lembrando que na transformação isotérmica a temperatura não varia e na adiabática não há troca de calor com o meio. Então o rendimento aqui é máximo, segundo o ciclo de Carnot, onde é conseguida por meio da temperatura 1 menos a temperatura 2 sobre a temperatura 1, onde temos que a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2. Então a temperatura 1 é aquela fornecida pela fonte quente, a temperatura 2 é aquela que é perdida para a fonte fria. Tratada toda essa terminologia da termodinâmica e a primeira, bem como a primeira e a segunda lei, nós faremos dois exercícios sobre esses temas. Temos que um cilindro com êmbolo móvel contém um gás à pressão
de 4 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado. Então, nós temos essa pressão, valor de P. Quando é fornecido 6 kJ, nós temos o valor de Q, de calor acima, a pressão constante, essa pressão de 4 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado. O volume do gás sofre uma expansão. Então, esse é o delta V que nós temos. Determine o trabalho realizado a variação de energia interna na situação. Primeiro, determinaremos o trabalho. Vimos que o trabalho é igual a P vezes delta V. Temos, assim, que trabalho é igual a pressão 4 vezes 10 a quarta Newton por metro ao quadrado, vezes a variação de volume. A variação de volume, nós temos que foi 1 vezes 10 a menos 1 metros cúbicos. Cortando, nós temos que trabalho é igual. Trabalho é igual a 4.000 joules. Certinho? Agora nós vamos terminar a variação da energia interna na situação. Por meio da primeira lei da termodinâmica, sabemos que Q é igual a trabalho mais variação de energia interna. Nós temos logo que a variação de energia interna é igual a Q menos T. Variação de energia interna é igual a 6 quilojoules, que é 6.000 joules, menos o trabalho, que foi calculado como 4.000 joules. Então, nós temos que a variação de energia interna é igual a 2.000 joules. Por fim, temos um segundo exercício, onde um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso quer dizer que há vazamento da energia em outra forma. Isso está relacionado à primeira e segunda lei da termodinâmica, que nós temos uma máquina térmica. Ela recebe calor de uma fonte quente, realiza trabalho e perde calor para a fonte fria. Então, de acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes da liberação de calor dentro do motor ser impossível, realização de trabalho pelo motor ser incontrolável, conversão integral de calor em trabalho ser impossível, transformação de energia térmica cinética ser impossível, utilização da energia potencial do combustível ser incontrolável. Essa resposta vocês podem dar nos comentários e discutiremos ela nos próximos vídeos.